Vamos nos pôr de pé. Você já cumprimentou o irmão que está aí ao seu lado. Diga a ele o quão bom é estar neste lugar. Libere uma palavra de bênção nesta manhã na vida do amado que está ao seu lado. Amém? Amado, amada. Louvado seja Deus. Vamos estar orando para estar iniciando mais uma escola bíblica dominical. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais este dia na Tua presença, pelo Teu cuidado salutar sobre nossas vidas. Agora, Pai, continua, Senhor, falando aos nossos corações, através dos professores. Que eles venham ser, Senhor, facilitadores do reino de Deus, do conhecimento do reino de Deus sobre nossas vidas nesta manhã. Dá-nos, Senhor, uma aula abençoada. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Assente-se. Louvado seja Deus. Vamos estar, sem mais delongas, ofertando na casa de Deus. Peço aos obreiros e às obreiras que distribuam os envelopes. E já digo para você nesta manhã, nós temos visto, principalmente na Santa Ceia, todas as ações, não só da AVEC, mas da própria ADVEC, sobre várias vidas. Um grande exemplo, até que fala muito forte a minha vida, é da casa para aquelas mulheres com gravidez indesejadas, né? E você vê que essas mulheres, quando assistidas, a tendência, a grande maioria, é desistir do aborto. Assim como o trabalho também em Angola. Nós vimos muito disso na última Santa Ceia. Então, nesta manhã, saiba, a sua semente, ela tem um destino certo. A sua semente vai abençoar vidas. O Senhor, Ele não só abençoará a sua vida, você recebe? Amém? Mas, através da sua semente, vidas também serão transformadas. Vidas serão alcançadas, transformadas mesmo. E é lindo ver quando na Santa Ceia ele passou aquele vídeo com aquelas vidas que estão sendo alcançadas através da nossa semente. Então saiba nesta manhã, toda a sua semente abençoa vidas. Saiba, ainda que você não veja, como está lá em Eclesiastes 11, quando você lança a sua semente, você não vê o fruto no início, mas depois de muitos dias, é que nós vemos os frutos de tudo aquilo que você semeou. Oferte ao Senhor liberalmente nesta manhã.
Graças a Deus. Levante seu envelope. Bendito Deus, nós te louvamos pela oportunidade de semearmos, Senhor, na tua casa. Damos graça nesse lindo dia, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, ó Deus querido, fazendo esse ato, Senhor. Ó Deus, e que a nossa semente venha frutificar, Senhor, nas nossas vidas, e que o seu nome seja glorificado, Senhor, porque todas as nossas necessidades, Senhor, serão supridas por ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando na extremidade, passa o envelope. Você que vai dizimar, nós temos o gasofilácio aqui à frente e o outro ali no meio do templo, junto à mídia. Louvado seja Deus. As classes estão liberadas, as crianças, os juniores, depois do blindex, no primeiro pavimento, e aqui no anexo, os interligados e a juventude. Louvado seja Deus. Isso. Lá atrás também, eu não estou vendo, mas já deve ter o professor também da classe dos novos convertidos. Você que participa desta classe, lá depois do blindex, a primeira sala aí à frente. Você já pode também se direcionar. Amém? Louvado seja Deus. É com um quê, né, de nostalgia e alegria, um misto de emoções, que eu venho apresentar, que está conosco aqui, uma pessoa que fez, e ainda faz, né, sempre fará, parte, não só das lembranças, mas também da minha vida, da vida da minha esposa. Pastor Jorge Mendes, por favor, ponha-se de pé, vamos recebê-lo com alegria. Hoje ele estará aqui de supervisão, brincadeira, nossa aula dessa manhã. Principalmente, falo que esse misto de emoções, porque ele celebrou o meu casamento, né? Então é uma alegria, é um prazer recebê-lo aqui, seja em todo o tempo. Amém? Vamos receber também o nosso professor desta manhã, que é filho do nosso pastor que está nos visitando, Anderson Mendes. Senhor, amém, graças a Deus, a paz do Senhor para a igreja. É um privilégio, uma responsabilidade ímpar, né? Literalmente talvez possa ser até uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida, mas é um prazer ter o meu pai aqui, esse careca aí, alto, barrigudo. Não é à toa que meu apelido é Mendes, era por causa dele. Jorge Mendes, o Mendão, Mendins, aí ficou Mendes. Mas é uma honra poder estar aqui nesta manhã, passando um pouco daquilo que nós aprendemos como lembra a palavra de Deus e um pouco que eu tive o privilégio de aprender com meu pai. Se eu sou o que sou, é porque, pela misericórdia do Senhor, meu pai me ensinou. Não é porque meu pai, mas, modesta parte, é um mestre por excelência, assim que um amigo definiu. Estou mentindo, Gorete? Não, né? Gorete não mente, como já falou o pastor dessa igreja. Vamos estudar hoje, irmãos, a lição de número 4. Eu e as minhas anotações aqui. Tomara que eu não me perca com as minhas próprias letras. A lição de número 4. O Espírito Santo na antiga aliança. O texto bíblico básico está registrado em Isaías. Se você não tem a sua lição, pode adquirir ainda, Demar? Tem lá atrás. Tá? O texto bíblico básico está baseado em Isaías, no capítulo 44, versículos 1 ao 8. Isaías, capítulo 44, versículos 1 ao 8, que eu convidaria a igreja para nós lermos juntos. Eu leio o primeiro versículo e a igreja o segundo, e assim sucessivamente.
Versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó rei, ó Israel, a quem escolhi. O versículo 2, toda a igreja. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Este dirá: eu sou o Senhor, e aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele que outro escreverá com a mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras, e eis que ainda hão de vir. Todos nós, o versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Graças a Deus por isso. Se nós fôssemos dar um tema para esse trimestre que nós estávamos estudando, digamos assim, tecnicamente, nós estamos estudando pneumatologia, estudo acerca do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz respirar, é o Espírito Santo que sopra em nós o seu fôlego de vida e nos inspira, e pela sua misericórdia estamos aqui nesta manhã para aprendermos da palavra de Deus. Você pode dar graças a Deus por isso? Amém. A lição fala, irmãos, sobre o Espírito Santo na antiga aliança. A aliança é algo que nós vamos entender que é um acordo que Deus fez por causa do seu amor com o seu povo. Um trato, um pacto, um contrato. Consistia em o eterno, ou seja, Deus, cumprindo na sua promessa aos patriarcas, está registrado em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1 ao 8, e era Deus de Israel, e Israel era o povo do seu Deus eterno. Ou seja, consistia, qual é essa aliança? Consistia em Deus dar diretrizes para o povo e o povo obedecer. Quando nós assinamos a nossa carteira de trabalho, nós estamos fazendo o quê? Uma aliança com aquela instituição que nós trabalhamos. Qual é o maior símbolo de aliança que um homem tem hoje com uma mulher? É o anel, que quando eles se casam, e se falar de família de novo, né, seja até redundante, quando eles se casam, qual é o símbolo dessa união? Um anel. Nós temos uma aliança com Deus, e nós vamos falar aqui nesta manhã o Espírito Santo na antiga aliança, ou seja, no antigo pacto, ou em outras palavras, até mesmo no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. O texto áureo nos diz: se fizerem o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Está registrado em Zacarias, no capítulo 7, o versículo 12. Nós vemos a palavra Espírito Santo com muito mais ênfase no Novo Testamento, que é a promessa de Deus, lá em Joel, no capítulo 2, que se cumpriu parcialmente, estava averiguando aqui hoje com o Ademar, se cumpriu parcialmente em Atos, no capítulo 2. Essa promessa se cumpre até hoje. Quantos querem o batismo com o Espírito Santo, é só buscar. Isso não significa, se você não é batizado com o Espírito Santo, que a evidência em falar em línguas não quer dizer que você não é cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, ao nós aceitarmos a Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas a palavra Espírito Santo, no Antigo Testamento, nós só vemos elas 3 vezes. Vamos verificar? Isaías não. Salmos 51, versículo 11, Salmos 51, versículo 11,
e Isaías, no capítulo 63, o versículo 10 e 11. A palavra Espírito Santo nós vemos 3 vezes no Antigo Testamento. Salmos 51, 11, Isaías 63, 10 e 11. Abre para mim Isaías, Ademar, por favor. Salmo 51 diz: não me lances fora da tua presença. Vou ler o 10 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu... Em outras traduções, Santo Espírito. E Isaías, o capítulo 63, o versículo 10 e 11. Lê, por favor, Ademar. Versículos 10 e 11. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e guerreou contra ele. Mas depois lembrou-se dos tempos antigos de Moisés, seu servo, onde está aquele que os fez subir do mar, o pastor do seu rebanho. Onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo no seio do povo? Então, nós vemos aí a palavra Espírito Santo, mas nós vamos ver no decorrer dessa lição que a atuação do Espírito Santo na palavra de Deus, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, é desde a eternidade. A lição nos diz, a introdução, estaremos estudando nesta lição sobre o Espírito Santo no Pentateuco. A primeira referência bíblica sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 2, e a última, Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Algumas palavras nós falaremos aqui, introdução, ponto 1, não está exatamente de acordo com a lição. Nós não temos por costume, a maioria dos professores aqui, ler na íntegra o que está na lição. Ou seja, vimos rapidamente, segundo o comentário da palavra introdutória da lição, em lições anteriores, algumas citações e algumas referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, no entanto, trataremos uma perspectiva mais panorâmica dentro desse tema. Não estudaremos livro por livro do Antigo Testamento. Manteremos para os fins didáticos as seguintes divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O ponto 1 da lição, creio que está aí no slide, que é o Espírito Santo no Pentateuco. Em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 2, por favor. Em Gênesis, lemos que o Espírito de Deus atuou principalmente na criação do universo. A fé cristã começa com a confissão de que Deus é o Criador dos céus e da terra, e, na perspectiva cristã, as primeiras histórias de Gênesis estabeleceram o palco para o desenrolar do drama redentor narrado na Bíblia. O que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 2? E o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre as faces das águas. Sabe o que nós aprendemos sobre isso, irmão? A primeira coisa, o Espírito Santo, ele é infinito em existência, sem princípio, sem fim e sem limitação de tempo. Ou seja, desde a eternidade, o Espírito Santo estava com o Criador, participando da criação. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi isso mesmo, e o Espírito Santo estava com Deus na criação e fez parte da criação. O ponto 2 da lição, em Êxodo, claro, Gênesis, nós temos outras referências acerca do Espírito Santo de Deus, mas nós não vamos entrar aqui em detalhe. Podemos citar o capítulo 6, o versículo 3 de Gênesis. Rapidamente está aberto aqui. Capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não contenderia com o homem.
O Espírito Santo no livro de Êxodo, ponto 2 da lição. No livro de Êxodo, o Espírito Santo é o especial cooperador dos propósitos divinos, capacitando as pessoas no trabalho do tabernáculo, do santuário de Deus. Espírito Santo nós vamos ver no decorrer aí, que podemos conhecer como o espírito de sabedoria. Ou seja, o Espírito Santo inspirou aos homens naquela época, podemos dizer, uma palavra que se usa com o pedreiro, na construção ou no... Como que se diz? Agora me fugiu a palavra. No planejamento da construção do tabernáculo, ou seja, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Além de capacitar o homem para fazer essas coisas, ele habitaria, ou seja, através do Espírito Santo de Deus, ele também estaria habitando ali. O santuário foi estabelecido seus primeiros fundamentos no Éden. Após a queda dos primeiros pais, houve o primeiro sacrifício. Afinal, desde o princípio, o Cordeiro de Deus foi sacrificado em prol de quem não merecia outra chance. Ou seja, um altar foi edificado por todos os patriarcas. E no princípio, um cordeiro foi sacrificado no jardim. O cordeiro foi sacrificado também para vestir Adão e Eva. E sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Isso é no Antigo Pacto. Hoje, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E através dele, nós temos acesso direto ao Pai para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, não é mais necessário derramamento de sangue, até mesmo porque Jesus se fez como Cordeiro de Deus para fazer sacrifício por nós e pela sua graça e misericórdia estamos aqui nesta manhã. Você pode dar graças a Deus por isso? Em Hebreus, nós lemos aqui, capítulo 9, versículo 22, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Os trabalhadores de Deus, isto é, os servos de Deus, eu, você, servos do Senhor, fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para realizarmos a sua obra. Deus nos deu sabedoria e serviço no tabernáculo. Hoje não temos mais o tabernáculo, temos aqui, graças a Deus, um templo para a honra e glória do Senhor. Vamos entender isso melhor? Êxodo, capítulo 31. Êxodo, no capítulo 31, o versículo 1 ao 6. Lê para mim, Fábio, por favor. Diácono Fábio. Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 6. Graças a Deus e pela sua infinita misericórdia do Senhor, até hoje, o Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria. Amém? O Espírito Santo no livro de Levítico, ponto 3 da lição. O Espírito Santo em Levítico está relacionado à santidade. No capítulo 19, o versículo 2 diz, fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O Espírito Santo é chamado santo porque é o Espírito Santo e porque a sua obra especial ou principal é a santificação. Como diz lá em Romanos, o Espírito Santo veio para reorganizar a natureza do homem e opor-se a todas as tendências mais. Ninguém santifica-se sozinho, mas nós também entendemos que santificação significa separação. Vou fazer um paralelo aqui, essas 3 com as 2 que estão lá atrás, 5,
estão separadas desse grupo. É como que se fosse uma separação. Vocês não estão em pecado, fiquem tranquilos, tá? Mas é uma separação. É o que nós fazemos a distinção do homem, da nossa vida cristã e a do mundo. E isso que eles não entendem. E muitas das vezes, essa santificação, às vezes, é chamada até de pejorativa, já vem um santarrão. Não, nós não coadunamos com as coisas do mundo. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E é isso que eles não entendem. Mas nós oramos para que um dia eles sejam alcançados como nós fomos, para vivermos uma vida de santidade. Amém? Isso não significa que nós estamos isentos de pecar. Nós pecamos, mas nós não viveremos mais uma vida de pecado. Amém, irmãos? Uma outra coisa, o Espírito Santo, ponto 4 da lição, em Números e Deuteronômio. Estão entendendo até aqui, irmãos? Vamos lá. O Espírito Santo em Números e Deuteronômio. O livro de Números tem este título porque trata dos registros dos censos de Israel antes de entrar em Canaã. A primeira contagem está lá em Números, capítulo 1, versículo 45 e 46, e nenhum deles entraram em Canaã. A segunda contagem, 38 anos depois, está registrado no capítulo 26, versículo 51. No livro de Números, Jesus é conhecido como a rocha ferida, ou seja, número lembra de numerologia, tá? Não é essa que o mundo faz aí não, tá, irmãos? Tem até se eu não me engano, uma doutrina ou um ensinamento sobre numerologia bíblica. Eu estava conversando com a Ademar aqui, é fácil nós entendermos o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. É fácil nós entendermos. Lembramos da água, os 3 estados da água, qual é? Vamos lá? Sólido, líquido e gasoso. Tem o número 7. 7 lembra? Também, mas 7 lembra outra coisa? Perfeição, né? Vamos lembrar lá do arco-íris, quantas cores tem? Segundo a comunidade, que hoje eles mesmos estão brigando entre si, não é mais LGBT, eles usam 6 cores, ou seja, é para, de uma certa forma, fazer um paralelo, está na Bíblia, mas não, o número deles só são 6, mas é uma numerologia bíblica que, se nós observarmos, tem alguns fundamentos. Deuteronômio origina-se de 2 palavras gregas que significam segunda lei, e chama-se assim pelo fato de registrar a repetição das leis dadas no Sinai. Se nós lermos Deuteronômio, parece que nós estamos lendo o número de Levítico de Números de novo. Como em Números, ou seja, para registrar a repetição das leis dadas no Sinai, como em Números, Deuteronômio ratifica que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, isto porque em José havia o Espírito de Deus. Vamos ler? Números, capítulo 27, o versículo 18. Chamado de Espírito de Deus, o espírito de sabedoria estava sobre José. Números, capítulo 28, versículo 18. 17. Capítulo 27, versículo 18. Perdão, irmãos. Estou nervoso, irmão. Meu pai está aqui me olhando. E olha que eu não estou fazendo arte, hein? Pode ler, Ademar, por favor. O Senhor respondeu a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito. Tu lhe imporás as mãos. Isso aí, a tradução do Ademar é um nível mais elevado, né, irmão? Ele trabalha ali na PUC, né? Uma das melhores faculdades de teologia, então ele está em outro patamar, né? Para nós entendermos uma coisa aqui, irmãos, rapidamente, não está na lição, mas nós falamos aqui no início da lição que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava presente na criação. E nós falamos aqui da Trindade, podemos dizer assim, essa triologia santa, em outras traduções, talvez na Bíblia do Ademar, hoje são usadas mais como triunidade. Nós vamos entender aqui uma coisa que é importante. Há um só Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendemos até aí? Pai, Filho e Espírito Santo. Em relação à salvação dos homens pecadores, o Pai, Deus, planejou a salvação e tomou as providências necessárias para a sua execução. O Filho
veio ao mundo, tornou-se forma de homem, não reencarnou, encarnou-se em forma de homem e realizou a obra da redenção. O Espírito Santo convence a mim e a você, como convenceu, dos seus pecados e assegura-nos e passa a habitar na vida do redimido, que somos nós. Hoje, é Ele quem dá força e poder ao crente para vencer os seus pecados e fraquezas. É Ele quem habita para uma vida de santidade. Nós já falamos aqui sobre uma das ações do Espírito Santo e nos fornece aí a minha letra aqui não é doses, é dons necessários para uma vida na seara do Senhor. Mesmo tendo essa separação de ação de cada um aqui, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos coadunam entre si. Não há separação, não há distinção nenhuma dos três, mas nós estamos aqui colocando em relação à salvação a participação de cada um. Certo, meu superintendente? O ponto... Já falamos sobre Deuteronômio, Levítico, Deuteronômio. O ponto 2 da lição, o Espírito Santo nos livros históricos. Vamos lá. Os livros históricos, quais são? Alguém sabe citar de cor? Muito difícil, né? Vamos lá, repita comigo. Josué, toda a igreja, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Os livros históricos, evidentemente, giram em torno da atividade divina de chamar, escolher, punir e redimir e usar a nação de Israel como povo da aliança, é o tema da nossa lição, para cumprir seus propósitos. Todos esses livros são históricos, histórias que servem como exemplo para nós hoje estarmos aqui contando que essas pessoas fizeram o que fizeram, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. E também tem uma outra qualidade dentro desse povo, aqui chamado dentro dos povos históricos, que são os juízes de Israel. Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, mais uma vez capacitado pelo Espírito Santo de Deus, conhecido como juízes. O primeiro grande juiz, quem foi? Sem medo de errar, o primeiro juiz, quem foi? Moisés, certo? Foi, Jorge Mendes? Foi, professor? Hein? Isso. É a anotação que está aqui, né? O primeiro grande juiz foi Moisés, quem tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã. Depois de Josué, houve 14 juízes. Repita comigo. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Ábido, Sansão, Eli, Samuel. Sabe qual é a diferença de um para outro? Nenhuma. Todos eles foram chamados pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a obra do Senhor. É evidente que se passam um comando para outra pessoa, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de ditar, ou cada um tem a sua forma de organizar, mas todos eles fizeram o que fizeram, inspirados e pela sabedoria que o Espírito Santo lhes concedeu a ele. A lição nos diz assim, ó, a obra do Espírito Santo também na vida dos profetas Elias e Eliseu, o Espírito Santo entrou em Amassai para animar o rei Davi e lhe dar forças diante da dificuldade. O Espírito Santo revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a fim de advertir o rei Joás da sua idolatria. Também lhes concedeste o teu bom grandioso Espírito para instruí-los. O ponto 3 da lição, o Espírito Santo nos livros poéticos. É até engraçado falar de poesia e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo também habitou nos livros poéticos.
O Espírito Santo nos livros poéticos, Jó conheceu a participação do Espírito Santo na criação do homem. É um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Vamos ver? É Jó no capítulo 33. Jó, no capítulo 33, o versículo 4. Jó, capítulo 33, o versículo 4. O que diz? Alguém pode ler? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Amém, graças a Deus por isso. Quais são os livros poéticos? Está na lição, repita comigo. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O Espírito Santo de Deus agia aí. É onde que nós lemos aqui em Salmos 51, não retires de mim o teu Espírito. Nos livros poéticos, proféticos, talvez nós vemos uma maior ênfase do Espírito Santo. Talvez o Isaías é conhecido como profeta messiânico. Então dá muita ênfase. E tem um texto do livro de Isaías que é bem conhecido, se eu não me engano, Isaías 66. Rapidamente, Isaías. Não é o Isaías 66. Eu vou me lembrar aqui no decorrer da lição. Ou seja, o Espírito Santo nos livros poéticos. Jó reconheceu a participação do Espírito de Deus na criação do homem, capítulo 33 e versículo 4. Em Salmos, o autor afirma que o Espírito Santo está presente na manutenção da vida, Salmo 104, versículo 30. Em Provérbios, Salomão afirma que o Espírito de sabedoria que estava nele poderia ser derramado em quem se inclinasse às suas orientações. O Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo ele coaduna é com a obediência. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E é melhor obedecer do que sacrificar, porque sacrificar lembra sacrifício, sacrifício lembra dor, e dor traz as suas consequências. E eu posso falar aqui de berço, rapidamente, irmão, meu pai está aqui, e muitas das vezes eu fui, digamos assim, sacrificado. Entenda o contexto, nunca fui espancado. A minha irmã mais velha está aqui, do lado do meu pai. A Miriam está com 50, Miriam, não. A Miriam está com, já falei isso daqui e repito, a Miriam está com 46, ela é 7 anos mais velha que eu. A Silvia é 45, teve um intervalo pequeno entre as duas aí. E eu estou com 39. E se eu, como filho caçula, se eu errasse, a Miriam também apanhava. Miriam, isso é Miriam, ela lida, você fica tranquila. E se a Miriam errasse, eu e a Silvia também apanhávamos, mas nunca nós fomos sacrificados. E a base que o meu pai usava para nos corrigir era a palavra de Deus. E pouco tempo atrás eu mostrei dentro da Bíblia para a Maiara que bater é bíblico, não espancar. O que a Bíblia diz? Não tire a vara da correção da criança. Hoje em dia, nós não somos mais crianças, nós somos adultos, temos o Espírito de Deus, temos consciência dos nossos atos e muitas das vezes não queremos ser corrigidos. Muitas das vezes sofremos sacrifícios por causa das nossas próprias, digamos assim, imaturidades. E muitas das vezes também não queremos ser corrigidos, mas que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria para nós andarmos em santidade, não andarmos como o mundo, assim como nossos pais nos corrigiram. E eu creio que muitos são gratos pelos pais terem corrigido. Eu não estou falando de espancamento, é correção dentro da palavra de Deus. E é duro, irmãos. É duro você abrir a Bíblia e ver que tem base bíblica para isso. Nosso pastor falou na última lição sobre isso. E muitas das vezes também os castigos que os nossos pais, o meu pai me dava, era ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia com raiva alguma vez, irmãos? Eu já li a Bíblia com raiva. Vai ler 10 capítulos, você não entendia nada, mas graças a Deus, por Ele ter me ensinado, hoje eu tenho, pela misericórdia do Senhor, eu posso estar aqui na frente, não ensinando,
mas compartilhamos um pouco daquilo que aprendemos. Isso é sabedoria do meu pai? Não, é sabedoria que Deus dá ao homem para corrigir os seus filhos. Não vou perder a oportunidade, pela misericórdia do Senhor, como líder de família, que Deus continue nos dando sabedoria para criarmos os nossos filhos no temor e nos caminhos do Senhor. Eu falei na sexta-feira, nós queremos bons trabalhos para nossos filhos, trabalhamos para dar bom estudo para nossos filhos, que eles sejam os melhores profissionais, futuros presidentes. Mas o que nós, como cristãos, precisamos incutir em nossos filhos é que eles sejam cidadãos dos céus. É de nós mesmos que nós vamos conseguir isso? Não. Mas que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria para nós ensinarmos a ele o caminho do céu, que eu e você vamos orar. Amém por isso? Sim, meu irmão. Sim. Deus descansou no sétimo. De 7 partiu a geração do povo de Israel, não é isso? Sim. E 7 são as alianças que foram feitas com o povo de Deus. Sim. Com relação ao Espírito Santo que você também perguntou aí, Ezequiel 11:19, ele diz aqui, ele darei o mesmo coração, e porém, ele darei um novo coração e um espírito novo. Certo? Um espírito novo. Aqui, mesmo em Ezequiel, aqui já é 36, 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito. Então, quer dizer, nesses dois versículos está incluído o Espírito de Deus novamente. E para concluir, o versículo 27 do capítulo 37, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e observeis. Isso está falando em relação a Israel. O estatuto lembra leis. Amém? Excelente observação, meu querido. Agora vamos voltar aqui para onde nós estávamos na lição. O Espírito Santo nos livros históricos proféticos. É porque aqui na minha anotação não tem. O Espírito Santo nos livros proféticos. Quais são os livros proféticos? Os profetas maiores, são 5, podem repetir, está aí na lição. Isaías. A lição, irmão, está bem didática em relação a isso. Paulo, eu vou terminar daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutos. As mensagens deles servem-nos de lembrete de que todas as nações são responsáveis diante de Deus por seus comportamentos e suas políticas. Sobre os profetas menores, 3 têm como foco o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. Oséias, Amós e Jonas, 6 profetas menores, têm como foco o reino do sul. Se nós distinguirmos aqui, está falando sobre política. Joel, Obadias, Miqueias e Naum, Abacuque e Sofonias, os 3 últimos profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, têm como foco os exilados judeus que haviam retornado da Babilônia para reconstruir o templo e restabelecer Jerusalém. O último parágrafo do ponto 4. O Espírito Santo é o grande responsável por fazer as vozes desses grandes homens receberem em nosso coração ainda hoje. Nós passamos pelas leis, passamos pelos profetas menores, pelos homens que escreveram, pelos históricos, pelos poéticos, e tudo isso chegou a nós, através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Se nós distinguirmos, eu anotei alguma coisa aqui, como sempre, que eu não sei onde eu anotei. É tanto papel, eu não me lembro onde eu anotei. Mas eu estava lendo hoje uma, digamos assim, uma última anotação, uma enciclopédia do pastor Antônio Gilberto, que é um livro que a CPAD pediu para falar sobre as doutrinas bíblicas. O pastor Antônio Gilberto, ele dá menção ao Espírito Santo, mais ao Novo Testamento. Só que em cada livro da Bíblia, do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é o último capítulo, de Gênesis a Malaquias, ele coloca várias referências
em relação à ação do Espírito Santo, mesmo com outras terminações, com outros nomes. Em cada livro ele coloca várias referências da ação do Espírito Santo. E nós, hoje, principalmente os pregadores itinerantes pentecostais, dar mais vazão ao Espírito Santo em Atos capítulo 2, que foi a promessa de Deus que deixaria de Jesus que deixaria o Espírito Santo conosco. Eu me lembro na minha tenra juventude, o meu pai era pastor da Pólvora, e eu tinha, lembrando de trilogia aí, né, eu tinha um amigo, eram 3, eu, Marquinho e Marcinho, costumávamos andar juntos. Dos 3, o único que não era pregador era eu. Mas eles eram pregadores. E eu me lembro que teve uma festa na Pólvora, o meu pai convidou o Marcinho pregando sobre Atos capítulo 2. O Marcinho gostava muito do pastor Elson de Assis, desses pregadores avivalistas, e ele pregou que em Atos capítulo 2, o vento do Espírito veio e as portas de janelas começaram a bater, e nós lá com o amigo não tinha portas de janela, começaram a bater. O pastor Evandro ensinou aqui semana passada sobre os símbolos do Espírito Santo, o vento, a pomba, a água. Mas o mais interessante é que um dos profetas menores aqui, Joel, deixou para nós que esse Espírito Santo seria derramado. E foi derramado, em parte, no capítulo 2. Mas, segundo o meu superintendente aqui, Ademar, por que foi em parte? Porque o Espírito Santo, hoje também, ele quer ser derramado. Basta que nós abrimos os nossos corações para isso. Eu estou falando no Espírito Santo no sentido que, se nós destrincharmos a atuação da divindade na nossa vida, me ajuda aqui, Ademar, que eu não estou achando, mas, antigamente, o Espírito Santo estava na criação, mas Deus estava pessoalmente com o homem. Nós vemos lá no Éden, Deus descia à tarde e falava com o homem. Com Moisés, olha só o Espírito Santo com Moisés, face a face. Moisés tentou ver o quê? A glória de Deus. Deus o colocou atrás de uma rocha, e ele, através de uma fenda, através do fogo, ele quase ficou cego. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus pessoalmente. Depois, Jesus veio, como nós falamos aqui, pessoalmente, habitou. Mas Jesus, quando subiu ao céu, ele falou assim: eis que deixarei um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, hoje, nós temos acesso diretamente ao Espírito Santo. E falarmos do Espírito Santo hoje, nós lembramos o quê? De avivamento. É o que nós estamos fazendo aqui. Avivamento vem através da palavra de Deus. Quantos estão sendo avivados aqui nesta manhã? Nós, afinal, nós somos a igreja da palavra. Mas, em relação ao Espírito Santo, eu estava tentando lembrar hoje, eu já vi umas definições, que é um dínamo. Pastor Evandro, o que é um dínamo, em termos de mecânica? É uma energia, ou seja, o Espírito Santo para nós hoje é uma energia. Eu posso falar aqui porque eu vi pessoalmente, eu deveria ter já falei isso aqui, eu deveria ter uns 10 ou 11 anos. O meu pai está aqui, irmãos, é privilégio, tá, pastor Evandro? Não é para qualquer um, não, é outro patamar. Mas ele, posso dizer que já foi um missionário, e essa semana a Alba ouviu uma mensagem e estava chorando lá e falou: Maiara e Pedro, vocês têm que olhar pelo missionário. Aí ela: o que é missionário? Ela: fala aí, Mendes, teu pai já foi missionário. Então, pela misericórdia do Senhor, nós já fomos missionários. Meu pai era pastor aqui na Assembleia de Deus na Vida e na União, superintendente da escola dominical aqui, e pastoreava uma igreja lá em Jardim Alvorada. Mesquita, naquela época, tinha aproximadamente 250 pessoas. O pastor José Manuel, de saudosa memória, chamou o meu pai para dirigir uma igreja numa cidade no interior, lá em Rio Preto. No interior, era uma cidade evoluída, porque era, digamos assim, tinha calçamento. O meu pai: Deus me livre, eu saí daqui de Mesquita para ir para essa roça. Um mês depois, nós passamos de Rio Preto, fomos para Santa Bárbara. Chovia, a luz acabava. Para celebrar a ceia em Santa Bárbara, tinha que pedir o cálice da outra congregação. O Espírito Santo, uma das atribuições do Espírito Santo, irmão, também sabe o que é? Quebrantamento. Só que, o que eu estou dando essa volta por causa disso tudo? Porque, antigamente, outrora, nós cristãos éramos mais sensíveis à presença do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro, eu tinha aproximadamente 10 anos, eu estava brincando na casa de uma irmã do círculo de oração. Ela falou assim: vai lá com o Joãozinho, que chama seu pai, que está acontecendo uma coisa muito estranha aqui comigo que eu não estou fazendo. Ela, fazendo comida, cantando, foi batizada com o Espírito Santo. E naquela época, o meu pai,
era o pastor da cidade, então as filhas dele tinham que ser as mais santas. Eu, moleque, não tinha tanta cobrança. E nadar na roça era privilégio de pouco. As minhas irmãs até podiam, mas tinham que ir de saia. Só que como elas não sabiam nadar, aí as filhas das outras irmãs sabiam, mergulhavam no rio, ainda jogavam água e minhas irmãs só molhavam o rosto. Por quê? Elas eram a filha do pastor e não podiam. Olha só a diferença que tinha de santidade. Mas quando essas meninas eram batizadas com o Espírito Santo, havia mudança de atitude, havia mudança no olhar, nas ações. E hoje nós precisamos disso em nossas vidas. Em Joel, no capítulo 2, ele fala dessa promessa. Só que lá no capítulo 2, no versículo 39, abre comigo a sua Bíblia, por favor. No capítulo 2, o versículo 39, nós já falamos isso aqui uma vez, mas diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, quantos Deus, o Senhor, vos chamar. Ninguém estava aqui em Joel, no capítulo 2 da promessa. Ninguém aqui estava lá no capítulo 2, no versículo 8, no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Mas a todos quantos Deus chamar, eu posso considerar que eu e você. O Senhor hoje ele quer derramar o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. Talvez ainda que não seja o evidenciar em línguas, em falar em línguas, porque você, independente de você ser batizado ou não, você tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que faz com que nós chegamos aqui nesta manhã para aprendermos. É Ele que faz com que nós habilitamos, não nos ficamos regozijantes simplesmente porque nós somos salvos, mas através de nós outras pessoas sermos salvos. É Ele que te dá sabedoria para no seu trabalho, quando uma pessoa tem alguma coisa para te perguntar, tu fala, o que eu vou responder? É o Espírito Santo que te dá sabedoria, e que nós estejamos sensíveis cada dia mais a estarmos aptos a recebermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque enquanto o Senhor Jesus não voltar, é nós que temos que fazer, assim como Ele capacitou no passado, hoje Ele continua nos capacitando. Parafraseando o pastor Evandro semana passada, o Espírito Santo, como o vento, é invisível e imaterial. Porém, pastor Evandro, ele é dinâmico e potente. É o poder de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele regenera, recria, vivifica, nos dá dinamismo, espiritualidade e santificação. Quantos são santos aqui podem dizer amém? Para terminar a nossa lição, o último slide, a conclusão, o que diz? Vamos nos remeter ao Novo Testamento, mas simplificando tudo que o Espírito Santo fez na vida dos homens. Vamos lá, todos juntos? Porque e graças a Deus por isso, nós estamos nesta manhã movidos pelo Espírito Santo, através desses homens inspirados por Deus, para darmos continuidade à obra do Senhor Jesus nesta terra. O Espírito Santo pode contar contigo, pode dizer amém? Deus os abençoe, perdoe-me. Esta semana foi uma semana atípica, né? Eu tive que dar uma palavra na sexta-feira para a família, algumas heresias. Quem estava lá pode dizer amém? Fala para quem não estava lá, sentimos sua falta. Pode falar, irmãos. Aí, pode falar. Fala, Ademar. Fala. Aí senti tua falta lá, hein? Amém. Na próxima oportunidade você estará lá. Não, onde tem crente tem maná, pastor. Onde tem crente tem maná. Deus abençoe os irmãos, que nós possamos estarmos, literalmente, irmãos, eu vou dizer com vocês com toda sinceridade, o pastor fala, digamos assim, e eu também não tenho meias palavras. Eu fiquei nervoso, sinceramente, com a presença do meu pai aqui. Imagina o dia que a minha mãe vir, né? Depois ele me corrige, vai me sacrificar, mas é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, como hoje ele estava sob supervisão, nós concordamos aqui em evitar qualquer polêmica, né? Não, está tudo tranquilo. Não falamos de 1 Samuel 19, 23, nada disso. E Saul profetizou no meio dos... Não, deixa isso quieto, né? O Espírito Santo, ele é, né, a nossa vida. É aquilo que nos move, nos dá força, nos capacita para vencer as batalhas
E nós vimos hoje, né, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele também moveu-se, não somente fazendo um Saul, né, rejeitado, profetizar entre os profetas, também levantando um Sansão poderoso, mas nos mostrando que a cada um de vocês é dado receber desta grande promessa do Espírito Santo sobre a sua vida. Que nesta manhã, através destes exemplos da Antiga Aliança, você tenha essa certeza que a promessa de Joel 2 é latente no dia a dia, nos nossos dias de hoje. Amém? Pastor Rafael, trazendo uma palavra. Agora a gente vai começar a aula, né? Porque a paz de Cristo a todos, amém? Em primeiro lugar, eu estou feliz aqui que assistir a aula do Mendes. Deus abençoe a amada aqui. Se precisar, pode encaminhá-la ali para trás, a gente ora por ela, tá? Assistir a aula do Mendes é sempre um privilégio, né? Porque ele tem uma didática muito boa para passar, ele tem a propriedade quando está falando, isso é muito interessante, né? Também estar aqui hoje na presença do pai do Mendes, o pastor, já falei com ele, pastor Jorge Mendes, né, que eu já passei ali, já falei com ele, forte. Eu só tenho uma coisa para falar, duas para falar para o pastor, que já falei, uma que passei ali, que aqui é a sua casa, fique à vontade, pastor, seja muito bem-vindo. Vou até chamar o senhor aqui no final para o senhor orar e nos dispensar, tá? Daqui a pouco eu chamo o senhor. E uma outra coisa para dizer ao senhor, acho que o senhor bateu pouco. Tinha que ter batido um pouquinho mais, né? Não na Miriam. É Miriam, né? Não na Miriam. Mas esse negócio é interessante, né? O mais novo... É um conceito militar, né? Quando eu era militar, né? E era assim. Tipo assim, a gente estava no alojamento, eu era recruta na época, nessa época eu vou falar que eu era recruta, tem fuzileiro naval aqui, sabe do que eu vou falar. Aí a gente ficava assim no alojamento e em frente de cada alojamento tinha um pátio onde a gente pagava as flexões e os 1000 polichinelos, né? Aquelas 1000 polichinelos, 100 flexões, aquela coisa assim. E então, tinha tudo horário, tocava o horário, tinha que estar lá formado. E quando alguém demorava, todos ficavam do lado de fora pagando flexões até esse atrasado chegar. E aí você imagina que todo mundo pagando por causa de um, como é que esse um era amado depois, no final da noite, né, no vestiário. É um conceito militar que já era aplicado no seu seio familiar. Deu certo, viu? Deu certo, pastor. Parabéns aí pelo seu filho, que tem sido bênção aqui nessa igreja, junto com a família dele. Eles ficaram escondidinhos, né, um tempinho, na moita e tal, mas agora eu joguei um foco de luz sobre eles aí para poder trabalhar com afinco aqui. Estão tocando o departamento de família, fizeram um trabalho, já é a segunda ou terceira reunião que já fizeram agora, segunda reunião, e tem um projeto bom aí, né, que a gente está vendo se consegue tirar do papel e tornar uma realidade, que vai envolver muito o departamento de família, e Mendes tem sido aqui um canal de bênção junto com a sua família nessa igreja. Você quer agradecer ao Senhor pela vinda do professor? Deus te abençoe. E uma outra razão, falei que eu tenho duas para estar muito feliz, três, né? Uma é ser ministrado pelo Mendes, a outra é a presença do seu pai, e uma terceira razão é que eu vejo como o nosso corpo docente tem crescido, discente, né? Nosso corpo discente tem crescido. A cada EBD a gente tem um pouquinho mais de adesão, tem mais gente vindo. Eu acho que ainda, e aí não é para você que eu vou dizer isso, porque você está aqui, mas ainda a gente tem que remar um pouquinho mais, porque uma igreja desse tamanho ainda precisa ter uma escola dominical com maior frequência, mas já é bem melhor do que o que a gente tinha aí há 1 ano, 2 anos atrás. Então, Deus tem tocado no coração dos seus filhos e criado uma consciência. Eu fico feliz quando venho para cá e vejo esse EBD em franco crescimento. A gente tem aqui um grupo bom, lá atrás tem um outro grupo bom lá na aula do discipulado, tem aqui também atrás a aula dos jovens e dos adolescentes, e lá em cima tem a classe infantil. Então, uma igreja, ela precisa do alimento da palavra, que é especificamente
servido nas aulas de escola bíblica dominical, aqui na coordenação dos nossos superintendentes e do corpo docente aqui dessa igreja. Então, muito obrigado a você que tem acreditado nesse trabalho, você que, eu conversava ali com o Bruno, normalmente você não me vê, né? Na IBD você não me vê, mas eu sempre estou por aqui, sempre estou ali atrás, normalmente ali atrás assistindo. É muito difícil eu marcar, só se for um negócio muito cabeludo, sabe, aqueles problemão, pastor, eu preciso falar com o senhor, eu vou lá e atendo, muito raramente na hora do EBD, mas normalmente eu estou aqui, você não me vê, mas eu estou aqui, mas eu estou ali sentado, porque eu sei que quando eu chego, acabo tirando atenção, dividindo foco, então fico sempre ali para trás, sempre aprendendo, e é muito bom, muito, muito bom, porque aqui a escola dominical não é encheção de linguiça, né? A gente tem um suporte aí do povo da mídia, um suporte dos músicos, e eu falava com o Bruno agora há pouco ali, sentado ali no meio, que quem vem para a escola dominical não vem por vir. Quem vem, vem porque quer aprender. Quem vem, vem porque quer entender melhor, e quem vem, vem porque tem um compromisso com essa curva de aprendizado. Diferente do culto da noite. O culto da noite, infelizmente, eu preciso falar a verdade quando eu toco nesse assunto. Tem gente que vem para o culto da noite por vir. Eu vou porque domingo eu tenho que ir para a igreja. Infelizmente, é verdade, né? Mas a EBD não. Quem está aqui porque quer aprender, e quem está aqui para aprender vai receber uma bênção especial do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei em que área, não, mas a gente, quando recebe a ministração, as coisas não ficam iguais. Coisas no mundo espiritual acontecem quando a gente se dedica ao aprendizado da palavra. Eu tenho certeza disso, porque é o que eu experimento na minha vida e sei que você vai experimentar na sua. Amém? Como a escola dominical não é encheção de linguiça, acabou. Já foi dado o recado, já foi passada a informação, e nós vamos orar para ir para as nossas casas, guardados e protegidos pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos ficar de pé? Chamar aqui o pastor José Mendes. Vem cá, pastor, fazer essa oração. Jorge Mendes. Fazer essa oração aqui para nos dispensar debaixo da sua potente mão do Senhor. Permitindo o Senhor, se for a vontade dele, se Jesus não voltar antes, ou se ele não me levar antes, estaremos aqui hoje à noite pregando uma palavra, compartilhando um pouco da palavra do Senhor que já está no meu coração aqui. Pastor? Jorge Mendes. Irmãos, a paz do Senhor para toda a igreja. Para mim, motivo de muita alegria, eu estava ali pensando, quando o pastor falava, na verdade, eu não estou aqui para vir porque é o meu filho que está dando aula, eu vim porque saber que os irmãos estão adorando a Deus na escola bíblica dominical. E também eu estava falando com meu vizinho ali, eu sou um eterno aluno, todos nós somos eternos alunos, haja vista que eu me converti num trabalho da escola dominical. Pastor Rafael, Deus te abençoe, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te agradecemos, ó Deus eterno, por esta grande oportunidade de estarmos na Tua casa, ouvindo, Senhor, a Tua poderosa palavra sobre o Espírito Santo, que é o nosso guia, é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Pai querido, nós somos gratos a Ti, oramos a Ti, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Obrigado, pastor. Que você tenha um bom almoço, que você tenha uma boa tarde, e que, se você não tem família, tem gente aqui que não tem família, que você viva a promessa de Deus, que Ele faz o solitário habitar em família. Amém? Uma informação só, para quem gosta de palavra, que vocês que cá estão gostam, amanhã, no culto da palavra, você vai ver o anúncio à noite, no culto da palavra tem o pastor Rodrigo Fortes. Então, vai ser forte, né? Porque aquele cara ali tem uma unção especial para ministrar a palavra. Deus abençoe você, um bom almoço em nome de Jesus. Vai com Deus.